o ciclo da ruminação. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa ruminação de pensamentos que uma vítima de narcisista acaba passando todos os dias, esses mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e as mesmas ações. E isso torna uma repetição, uma dificuldade para que a vítima saia desse ciclo mental que a leva ao mesmo sofrimento, que a leva à mesma história e à mesma interpretação. Eu sou Sinara França, sou terapeuta especialista em relacionamentos abusivos e transtornos de ansiedade. Lembrando que a intenção deste canal não é diagnosticar e ajudar você que está se vendo dentro de um ciclo abusivo e você quer se libertar, principalmente se libertar dessa prisão mental que você acabou construindo, criando como verdade e acaba sofrendo. Então a intenção é ajudar você a entender como funciona um ciclo abusivo e sair desse lugar que não lhe pertence, porque é um ciclo que lhe traz dor, lhe traz sofrimento e repetição. Porque tudo que nós vivenciamos, tudo que nós enxergamos, nós criamos um pensamento. Só que esse pensamento, ele vem com um sentimento. Aquilo que eu vi, aquilo que eu experimentei, eu tive uma interpretação, aquilo me causou um sentimento. E esse sentimento me cria um pensamento. Isso fica registrado exatamente como se fosse um computador, para que vocês possam entender. Foi instalado um programa. Isso virou realidade na minha vida, porque eu registrei exatamente dessa forma. A interpretação que eu tive sobre algo foi registrado. E eu dei ênfase. Eu fui cada vez mais insistindo e isso se tornou uma realidade. E agora, como separar, como mudar isso que eu criei como verdade, que me causa um sentimento ruim e me leva aos mesmos comportamentos? Quando a gente está em um ciclo abusivo com o narcisista, é exatamente isso que acontece. As suas ideias vão se misturando. Você entra em uma nova realidade. Eu sou, eu me torno o que eu penso, o que eu crio como verdade. Algo importante que também precisamos analisar. Quando falamos de processo terapêutico, de mudança de realidade, não estamos falando somente ao que se refere ao que você viveu dentro do ciclo abusivo. Você tem toda uma história, você tem toda uma vida que desde a sua infância você foi construindo uma realidade. Você pode não lembrar de tudo que você vivenciou, mas está tudo registrado aí no seu cérebro. É um programinha que está aí no seu computador. E quando você vive algo semelhante, algo que lhe gera um gatilho, o que vai acontecer? Esse pensamento, ele já foi registrado e o seu cérebro vai buscar aquele programinha que já ficou ali e que já tem um significado para você. Então você vai se sentir exatamente como se você estivesse vivendo aquele mesmo momento lá atrás. Já foi computado. Então uma vítima de narcisista, ela já criou, já fortaleceu vários pensamentos que têm um significado já registrado. Agora, um pensamento, ele pode ser modificado. Se eu alimentar, se eu me colocar agindo da mesma forma, eu vou voltar sempre a me sentir. Eu vou sempre voltar a ser aquele pensamento que eu criei. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu tenho medo. Aquele narcisista era o amor da minha vida,
ou aquele narcisista me machucou e eu sofro porque naquele momento eu era uma vítima do narcisista e eu posso continuar me sentindo uma vítima do narcisista, mesmo longe desse narcisista. Então, tudo que a gente precisa fazer é ressignificar, é mudar esse pensamento. Como que eu faço? Se você criou um pensamento, toda vez que ele vem, você vai sentir da mesma forma, você vai se sentir da mesma forma como você se sentiu lá atrás. Isso vai trazer o quê? Dor. E aí, o meu comportamento é sempre o mesmo. E eu volto com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento. E isso se torna esse ciclo. É uma ruminação de pensamentos negativos que vão chegando. Eu vou alimentando esse pensamento e isso vai se tornando verdade. Se eu acredito que eu sou uma vítima, eu vou ser vítima para o resto da minha vida. Se eu mudo esse pensamento, se eu olho para a mesma situação de uma forma diferente, criando um novo pensamento, eu vou fazer com que o meu cérebro ele trabalhe ao meu favor. Vão ser formadas novas conexões neurais, onde aquele programa lá atrás que me fazia me sentir assim, eu vou lembrar daquela mesma situação, porém eu vou começar a me ver de forma diferente. Ou seja, esse pensamento que eu tinha antes não vai ser predominante, porque eu já dei um novo significado a ele. E isso é um tempo. Muitas pessoas, elas não têm paciência de repetir o mesmo comportamento, de olhar para uma mesma situação de forma diferente. Eu tentei a primeira vez, não deu certo. Mas isso não vai funcionar. E deixa eu aqui com meus pensamentozinhos, porque eles já existem aqui. Deixa eu com esse programinha aqui, porque eu já estou acostumada. É fácil conviver nessa ruminação. Eu sofro, mas está tudo bem, eu estou conseguindo administrar, me sabotando. Porque quando eles chegam, eu vou me sabotar. Então, tem pessoas que elas não querem esse movimento. Eu sei que é difícil você mudar o seu comportamento quando um pensamento ele já se tornou tão fixo e você já abraçou esse pensamento como se fosse a verdade da sua vida. Mas o que nós precisamos é entender que a gente precisa sair dessa repetição. Então, toda vez que você pensar em algo que tem um significado, que é ruim para você, que, na verdade, você gostaria de ser diferente. Eu gostaria de pensar diferente. Eu gostaria de agir diferente. Isso aqui está em mim, mas não me pertence. Porque não é assim que eu quero ser. Não é assim que eu quero pensar. Não é assim que eu quero agir. Então, eu preciso interferir esse ciclo. Eu preciso fazer algo diferente, eu preciso buscar um novo caminho, eu preciso incentivar meu cérebro a criar novas conexões neurais. E isso só ocorre com a minha repetição, com a minha mudança, agindo de forma diferente e fazendo o meu cérebro criar uma nova conexão, um novo programa para minha interpretação. É fácil? Não, mas eu preciso continuar. É assim que a gente vai quebrando esses caminhos neurais que foram criados por mim e eu vou alimentando o meu cérebro com novas informações. E isso vai me fazer mudar a minha interpretação a determinada situação, algo que eu vi, algo que eu vivenciei, e eu preciso fazer algo diferente. Então, quando a gente tem um pensamento que ele é recorrente, e ele chega
e ele me faz me sentir vítima, ele me faz me sentir mal, eu tenho uma interpretação, aquilo significa para mim que eu não vou conseguir, que eu sou incapaz, que aquele narcisista é o amor da minha vida, eu sofro, mas eu tô com aquele pensamento. Não, ele é bom. Vamos olhar de forma realista. Então esse pensamento, ele precisa estar fora de você. Sempre que a gente joga um pensamento como se fosse uma terceira pessoa, a gente vai ter mais facilidade de lidar com aquele pensamento. Porque quando eu coloco esse pensamento é meu, sou eu estou dizendo que está dentro de mim. E ele vai ficar em mim porque eu abracei, eu assumi, eu trouxe a responsabilidade desse pensamento ser meu, e aí se torna difícil quebrar esse ciclo. Então veio o pensamento, o que isso significou para você, para aquela determinada situação. Tire esse pensamento, é como se ele fosse essa terceira pessoa. A partir do momento que você já tira esse pensamento, olha para ele, exatamente olhando para esse pensamento, você já está fazendo com que ele não seja seu, ele está fora. Quando eu deixo ele dentro, vai ficar difícil porque eu acredito que é meu. Então eu tiro esse pensamento e vou olhar para ele como se ele fosse uma terceira pessoa. Então eu vou lidar com ele como se ele estivesse fora de mim, ele não me pertencesse. Então você vai olhar para esse pensamento e você vai dizer, ele não é meu. Você dá nomes, escolha um nome para esse pensamento e você fala, você está chegando aqui na minha mente, mas você não é meu. Você está tentando entrar em mim. Veja como você já vai olhar para aquele pensamento como se ele não fosse seu. Porque você está conversando com ele, ele está fora de você. Então você vai dizer, Senhor pensamento, né, dando um nome, você pode escolher um nome porque isso também fortalece. Se você está dando um nome, está olhando para aquele pensamento como se ele estivesse fora, você está nomeando aquele pensamento, você vai conseguir olhar como se não fosse seu. E você vai dizer para esse pensamento, não é assim que funciona dentro de mim. Olha para ele, busque dentro da sua realidade o que você consegue interpretar de forma diferente e você vai criar um novo pensamento. Isso aqui não significa dessa forma para mim. Eu olho para essa situação e eu vejo que eu posso ter um novo pensamento em relação à mesma situação. E eu vou repetir, sempre repetindo, o pensamento veio e eu vou conversar com ele e dizer, sai, porque eu não penso mais assim. Você não faz parte de mim. Só em você falar, você verbalizar, você dá ordem àquele pensamento, você entende que ele não é seu, porque é como se fosse uma pessoa fora de você, que você está determinando que ele se afaste de você. Existem gatilhos que nos levam ao mesmo pensamento. E quando você está nesse processo de desfundir, separar esse pensamento, tirar de você e jogar ele fora, para que outro possa chegar, você comece a construir um novo pensamento, é importante você também tomar cuidado no que você vem alimentando para que esse pensamento ele venha ser fortalecido dentro de você. O que você está fazendo? Você que saiu de um ciclo abusivo. O que te traz sofrimento? Ah, eu sempre vou lá e vou stalkear o narcisista. Você está reforçando. Ah, eu sempre vou lá olhar a foto do narcisista. O seu cérebro registrou
aquele abusador e tem um significado para a sua vida. Então a foto é um reforço, é um gatilho. Eu sempre vou ouvir aquela música que me remete aos pensamentos, me lembra o narcisista. Eu estou sempre conversando com as pessoas, reforçando o pensamento do que eu sofri dentro daquele relacionamento. Ou seja, o seu comportamento é um comportamento que está se repetindo para o reforço desse pensamento que você criou e formou uma realidade na sua vida. É por isso que eu estou sempre dando dicas aqui, falando da importância do contato zero, falando da importância de você deixar de lado aquelas coisas, aquilo que você fazia, que você vem fazendo e que te leva ao mesmo pensamento, à mesma dor, o mesmo sofrimento. Então é importante você saber identificar quais são os gatilhos. Esse é o gatilho que me leva a pensar no narcisista como se ele fosse uma pessoa boa. Porque eu sempre lembro dele quando ele me deu aquele presente, quando ele me chamou de linda, de maravilhosa, quando ele disse que me amava, quando ele fez aquele pequeno favorzinho que eu abracei como se fosse a melhor coisa do mundo. E é importante eu olhar para esse pensamento de forma racional, porque quando eu deixo ele aqui dentro, eu estou usando minhas emoções, eu estou usando o que eu já criei aqui. Então, é o que eu vou sentir. Quando você joga ele fora, olha para ele, fala para ele, você não está falando de forma emocional. Você está usando a sua razão para falar com esse pensamento. Não é tão fácil quando uma pessoa traz um problema, um sofrimento e pede um conselho seu. Você consegue pensar para dizer àquela pessoa, dentro da sua realidade, você vai dar um conselho. Aquilo que aquela pessoa ela não consegue pensar, analisar, porque ela está envolvida emocionalmente aquele fato, ela já construiu esse pensamento e ele já é tão forte, fixado, que essa pessoa não consegue buscar uma nova informação e não consegue pensar de forma racional. Então ela repete, ela sente e repete. Então fica mais fácil você olhar para aquela pessoa. Às vezes você está passando pelo mesmo problema que aquela pessoa e nem se dá conta que você também precisa ter esse mesmo comportamento, praticar tudo que você está dizendo àquela pessoa, mas você tem uma fórmula de dizer. Você sabe o que dizer àquela pessoa. Olha, não faça mais isso, isso aqui está errado. Menina, você precisa fazer aquilo. Você precisa buscar ajuda. Você precisa ir por esse caminho. Mas quando chega a sua vez, você não consegue fazer isso. Por quê? Porque essa pessoa, ela não é você. Você está usando o seu lado racional para lidar com aquela situação. Quando está acontecendo com você, você não consegue porque você está envolvido emocionalmente. Então, tirar o pensamento e lidar com ele como se ele fosse uma outra pessoa, ele estivesse fora de você, para que você pudesse olhar de forma racional, ressignificar, mudar aquele pensamento e ter uma nova interpretação. Eu não preciso ficar pensando a mesma coisa sempre em relação a uma determinada situação. Eu posso mudar, eu posso interpretar, eu posso dar um novo significado para que isso não fique dentro de mim, me ruminando, repetindo e repetindo, sofrendo e tendo essa mesma interpretação. Claro que cada situação, cada interpretação, cada demanda, cada pensamento, ele vai ser trabalhado, ele vai ser modificado
E isso é um processo que precisa se repetir todos os dias. Você precisa colocar em prática. Com o tempo, eu digo aí mais ou menos entre 20 e 30 dias, você repetindo o mesmo comportamento, seu cérebro vai criar novos caminhos neurais. Tudo que você vai aprender, que você tem a ideia de um novo aprendizado, já seu cérebro ele já fala, é novo. Isso pode ser perigoso, isso pode não dar certo, não é verdade? Aí vem aqueles pensamentos, e se eu não conseguir? E se acontecer isso aqui de ruim? Então você começa nos pensamentos e se. E aí isso pode criar para você um medo de desenvolver aquilo. E você acaba, não, é melhor ficar aqui porque isso pode não dar certo. E você deixa de alcançar, você deixa de ter novas experiências, conhecimento, habilidades, porque você não se permite. Porque você já tem uma programação, você só age assim. E isso é confortável, isso não é um novo, é o que você já está acostumado. Então, ao invés de você ir adiante, vem um sabotador e vai dizer para você que isso tem um significado, é um perigo. É um medo, é algo que pode não dar certo, então esse sabotador ele vai buscar uma justificativa para você continuar no lugar onde você está. Então, você repete, pronto, seu cérebro ele pronto captou. Agora ela funciona assim. Era uma novidade, agora não é mais. Agora isso é real para você. Seu cérebro entende que é real. Então, o que nós precisamos é repetir. Não existe pílula mágica, eu estou sempre dizendo aqui para você, de um dia para o outro, esquecer, tudo mudar na sua vida quando você sai de um ciclo abusivo. Foi uma construção ao longo desse relacionamento, agora você precisa desconstruir. Então é um processo que você vai precisar lidar. É um caminho dentro do processo terapêutico que você vai precisar começar a mudar esse caminho. Você vai precisar buscar um novo caminho para você percorrer. É difícil, é desconhecido. Mas se eu não tento, se eu não mudo, eu não repito, eu vou continuar trilhando pelo mesmo caminho. Então, esses pensamentos, a ideia que eu já criei, o significado que eu já dei àquela determinada situação, ela vai continuar em mim. E isso vai fazer parte de mim. E eu não consigo mudar a minha história. Eu não consigo experimentar, vivenciar novas experiências que serão positivas na minha vida. Então, tudo é uma dedicação. Não acontece nada fácil. Não acontece, não vai cair no seu colo, não vai vir do nada. Não, você precisa identificar. Eu identifico, eu entendo que eu preciso de ajuda. Eu entendo que esse pensamento, ele não é meu e eu não quero mais ter esse pensamento. Eu entendo que esses sentimentos que eu tenho, eles não podem estar aqui. Isso não faz parte de mim. Eu entendo que o que eu estou repetindo, as minhas ações, as influências, com quem eu converso, o que eu faço, está me levando ao mesmo caminho. Tá tudo se repetindo na minha vida. Quando você consegue enxergar que agora não é mais o narcisista, e sim você. Porque não é o narcisista que vai mudar para você se mudar. Não, é você olhar para você e você entender. Agora a responsabilidade é minha. Eu preciso fazer, eu preciso mudar e buscar ajuda. E buscar uma forma de viver diferente. Mas isso requer uma decisão. Reconhecer de forma racional, olha, isso aqui não é bom, eu estou sentindo, mas de forma racional
eu vejo que isso não é bom. E se eu vejo que não é bom, eu preciso mudar isso aqui. E eu só mudo isso aqui a partir do momento que eu tenho autorresponsabilidade, que eu trabalho meu autoconhecimento, que eu desenvolvo meu amor próprio, que eu conheço quais são os meus valores, que eu tenho certeza do que eu quero. Então, eu preciso mudar de dentro para fora. Eu preciso trabalhar aquilo que eu já coloquei em mim como se fosse a minha verdade. Mas que essa verdade que eu criei para a minha vida, ela só está destruindo o que eu tenho de melhor. Eu estou apenas escondendo quem realmente eu sou para viver uma vida que eu não quero, que eu não gosto, que não é bom para mim. Então é importante tomar decisão. É importante encarar que você precisa mudar. É importante você encarar que não é o outro que vai te mudar. É importante você entender que se eu não estou conseguindo sozinha, eu preciso buscar ferramentas. Quem pode me ajudar nesse momento? Eu preciso passar por um processo terapêutico? Eu preciso mudar o quê? Eu preciso buscar conhecimento. Eu preciso de informações diferentes daquilo que eu venho trazendo para a minha vida. Eu não posso querer mudar algo se eu só leio algo contrário a isso aqui. Eu não posso mudar algo se eu só repito os mesmos comportamentos aqui. Eu não vou chegar aqui. Eu não posso querer ter novas amizades, viver em um relacionamento diferente, se eu só ando com as mesmas pessoas que me intoxicam. E eu reajo sempre da mesma forma. Eu vou aceitando. Então eu preciso mudar. Eu preciso mudar a minha vida. Mas para que eu possa mudar, eu preciso me conhecer. Eu preciso entender tudo que eu vivi e que me levou a ser e me fazer essa pessoa assim. Nem tudo que está aí dentro de você é seu. Nem tudo que você construiu é seu. Foram informações que você absorveu durante toda a sua vida, que você criou uma realidade para você. Você pode mudar, sim. Não é porque um pai, uma mãe, alguém que você olhou assim como importante e lhe disse algo, que isso precisa ser verdade na sua vida. Você pode discordar. Você pode mudar a sua história. Você pode mudar a sua realidade. Este é o meu vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado a você. Não se esqueça, olhe para você nesse momento. Não é mais o foco narcisista. E sim, você. É você quem precisa trabalhar e mudar a sua história e não mudar o narcisista. Aqui embaixo está o link do WhatsApp para você que deseja agendar sua terapia. Eu peço carinhosamente que vocês curtam o vídeo, compartilhem, deixem um comentário aqui de vocês e sigam aqui o canal, se inscrevam, porque é importante. É assim que outras pessoas vão conseguir chegar a este conteúdo e possam se identificar dentro de um ciclo abusivo e, claro, se libertar. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.